quero te convidar, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Texto bastante conhecido. E eu gostaria que, nessa noite, utilizando esse texto, fazer um pedido para você. Não perca o foco. Esteja atento à palavra do Senhor. Não deixe que nesse momento nada venha tirar a tua atenção. Eu percebi que a igreja estava inteira louvando, e é muito bom ver isso, que vemos que estamos conectados em um só propósito, que é adorar o Senhor. E agora nós vamos estar atentos à palavra também. Então, te aconselho e te peço, não perca o foco. E esse também vai ser o título dessa ministração. João capítulo 21. A palavra do Senhor diz assim: E depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Versículo 2. Estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. E disseram eles também: Nós vamos também contigo. E saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. E cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. E então Jesus lhe disse: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. E disse Jesus: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-na então, e já não podiam tirar as redes por causa da quantidade de peixes. E aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Versículo 9. E quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixes e pão. E disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanharam. E Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E o mesmo sendo tanto, as redes não se rompeu. Disse Jesus: Vinde comei. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão, deu graça e semelhantemente o peixe. E era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Por enquanto até aí, deixe sua Bíblia aberta. Amados irmãos, Jesus, ele no seu ministério, no seu trajeto, ele escolhe alguns homens, e se nós irmos lá em Mateus capítulo 4, nós vamos ver Jesus andando à beira do mar e chamando homens, pescadores. E o texto mostra todos eles estavam pescando, e Jesus chega e diz: olha, larga tudo e vem, e segue-me.
E o texto mostra que todos esses homens, eles largam as redes, largam os seus afazeres que estavam ali e seguem ao Senhor Jesus. E durante todo o tempo, Jesus ensina aqueles homens, e Jesus mostra para aqueles homens o seu projeto. Qual o projeto de Jesus? Trazer salvação à humanidade. E Jesus começa a passar como seria isso. E Jesus começa a realizar milagres e começa a trazer a incumbência para esses homens de levar essa palavra adiante. Nos capítulos anteriores, vai estar narrando o momento que Jesus ele é crucificado. E aqueles discípulos ali acompanham todo aquele processo no qual Jesus é preso. Ali Jesus ele é chicoteado, é humilhado, e até o momento que ele é morto. Mas como a palavra já declarava, ele ressuscita. Em alguns momentos Jesus aparece para esse povo, esses discípulos, alguns textos até bem conhecidos, né? Que alguns deles duvidaram, como Tomé, e fala: só acredito se eu colocar a mão na ferida. E Jesus aparece ali e fala: toca em mim, vai. E o texto diz que Jesus, ele continua ali realizando milagres. Jesus, ele continua ali com eles, porque a ressurreição de Cristo já é um milagre. Mas é interessante que, quando nós começamos a ler aqui nesse texto, nós vemos que esses homens que Jesus ensinou, que Jesus passou ali o projeto nas mãos e que Jesus confiou, esses homens estavam à beira da praia. É interessante que o texto diz que eles, aqui no versículo 2, eles dizem: olha, eu vou pescar. Esse texto me intrigou muito quando eu estava lendo, porque no início Jesus chama eles estão pescando, Jesus diz: olha, larga isso, vocês não serão mais pescadores desses peixes, vocês não vão precisar mais pescar, porque vocês vão fazer um novo tipo de pescaria, vocês vão pescar homens. O que é que Jesus estava ensinando? Olha, vocês não vão mais pescar, exercer esse ofício, vocês vão trabalhar agora no ministério, vocês vão ser responsáveis por passar essa palavra de salvação, vocês vão estar caminhando comigo que sou a salvação. Eu vou ser morto, mas olha, não desanime, eu vou ressuscitar, e a partir da minha morte e ressurreição eu vou trazer salvação para toda a humanidade. E esse é o projeto de Jesus. Nós estamos aqui porque esse projeto foi realizado. Nós estamos aqui porque Jesus morreu e ressuscitou. Mas é interessante, amados irmãos, e eu fico pensando, Jesus aparece a eles no início houve até uma relutância deles: não, vocês estão confundindo. Outros falaram: eu só acredito se eu ver. E depois Jesus fisicamente se ausenta um pouco desses discípulos e eles voltam a pescar. E refletindo sobre esse texto, o Senhor trouxe ao meu coração algumas coisas. Nós precisamos estar atento ao projeto do Senhor. Nós precisamos estar focado no que a palavra do Senhor nos ensina. E é por isso que eu iniciei falando para você: não perca o foco. Não perca o foco. Esses homens estavam retornando a uma pescaria. Quantas pessoas que ouvem a palavra do Senhor, quantas pessoas que está presente aqui nos átrios do Senhor, como nós louvamos,
mas em algum determinado momento se torna ausente na busca da presença de Cristo. E é interessante que, na maioria das vezes, longe da presença do Senhor, as pessoas voltam aos velhos hábitos, aos velhos ofícios. Eu não sei se essas pessoas estavam com fome, ou se era para distrair enquanto estavam ali, um passatempo. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor tinha chamado eles: não, vamos pescar mais, vocês vão levar essa palavra. E muitas pessoas têm perdido o foco na palavra do Senhor. Muitas pessoas não têm se atentado à palavra do Senhor. Muitas pessoas, por um período, sentem um prazer de estar reunido. Muitas pessoas sentem uma emoção de estar louvando. Muitas pessoas é tocada pelo som dos instrumentos ou das vozes, como a pastora Lúcia disse, às vezes até desafinado, mas como é bom louvar o Senhor. Mas muitas pessoas em alguns momentos perdem o foco. E muitas pessoas, voltando aos velhos hábitos, elas se tornam vazias. O texto diz que esses homens vão pescar e eles não pegam nenhum peixe. Muitas pessoas saem da presença do Senhor, voltam aos velhos hábitos, mas continua vazio. Muitas pessoas se ausentam da presença do Senhor e buscam um preenchimento com outras coisas, mas continuam vazios. Eu não sei como você está vivendo, como tem sido a tua intimidade com Cristo. Eu não sei se você tem sentido a presença de Cristo no decorrer dos teus dias, da tua semana. É muito nítido quando nós estávamos louvando aqui a presença de Cristo no nosso meio, mas eu não sei como tem sido a tua vida na busca da presença do Senhor. Não sei como tem sido o teu foco. Eu não sei o que você procura para preencher a tua vida, o teu tempo. Mas uma coisa eu tenho certeza, amados irmãos. Se nós observarmos o texto, esses homens saem para pescar. E eles se fadigam a noite inteira. E eles voltam vazios. Não perca o seu foco. O projeto de Cristo, e ele ali deixa bem claro em Marcos 16, é: ide todo mundo, ou todos os lugares, prega o evangelho a toda criatura. Esse mandamento aqui era para os discípulos e é para mim e para você. Nós aprendemos sobre esse projeto salvífico de Cristo, nós desfrutamos isso na nossa vida, e só estamos aqui, só é possível por causa desse projeto salvífico. Mas o que nós temos feito com essa ordem do Senhor para nós? Ele diz: ide. E sabe o que me chama a atenção? Esses homens, eles saem para pescar, eles voltam, e para quem é pescador, seja profissional ou pescador de feriado ou final de semana, sabe que a maior decepção do pescador é ele ir e não pegar nada. Muitos começam a falar assim: não, mas o importante é você estar ali, é aquele tempo. Nada, filho, a gente só vai para pegar peixe.
E se você não pega, você volta decepcionado. Você teve aquele tempo batendo a vara lá na água ou coisa, mas o foco é pegar peixe. Você arruma essa desculpa. Agora imagina esses pescadores profissionais que voltam a pescar e ficam a noite inteira pescando e voltam sem pegar nada. Eles voltam decepcionados. E é interessante que o versículo 4 diz que cedo de manhã Jesus se apresentou na praia e os discípulos não reconheceram que era Jesus. Olha que coisa interessante. Esses homens que caminharam com Jesus, esses homens que o tempo inteiro na presença do Senhor, eles estão tão envolvidos naquilo, tão decepcionados, eles nem sequer reconhecem Jesus. E talvez nas nossas vidas também é assim. Às vezes nós perdemos o foco e nós buscamos tantas coisas para entretenimento, tantas coisas para ocupar, tantas coisas que nós fazemos para sobreviver, que às vezes nós nem reconhecemos a voz do Senhor. Às vezes nós nem sentimos a presença do Senhor, porque nós estamos envolvidos nos nossos problemas. E algo que ainda me assusta mais ainda, Jesus faz uma pergunta para eles: filhos, tende alguma coisa de comer? E olha o que eles respondem: não. Imagina Jesus, que diante daqueles homens, por várias vezes multiplicou pães, peixes, fez milagres, alimentou multidões, sempre estava com a palavra pronta. Jesus não deixava ninguém passar despercebido. Eu acho maravilhoso nos evangelhos que você vê Jesus caminhando. Aí ele olha lá em cima de uma árvore, vê um cara que era pequenininho, subiu na árvore, ele fala: olha, eu vou estar contigo, não deixa ninguém despercebido. Uma mulher com fluxo de sangue vai lá e toca nele, e ela é curada. Ele diz: olha, alguém me tocou. Um aleijado que está ali à beira de um poço, Jesus vai lá e cura. Nada passava despercebido para Jesus. Jesus sempre tinha pão, peixe, palavra, milagre. Jesus sempre estava realizando. Ninguém saía, ninguém chegava perto de Jesus para não ser abençoado. Agora imagine esses homens que Jesus treinou durante esses 3 anos para reproduzir aquilo que ele fez, e aí ele chega ali na praia para aqueles homens e diz: olha, vocês têm alguma coisa para mim? Alguma coisa para comer? E esses homens dizem: não. Aí Jesus, imagina ele falando assim: misericórdia, o quanto que eu ensinei para vocês, não tem nada, nenhuma palavra. E nós olhamos para esses homens, eu mesmo, lendo o texto, eu fiquei revoltado. No meu coração eu falava assim: meu Deus, alguém chega para eles, esses homens que caminhou com Jesus, que provou milagre, que também operaram milagre, falar que não tem nada de comer. É que pessoas vazias não têm nada a oferecer. Pessoas vazias não têm nada a oferecer, amados irmãos. E é por isso que nós precisamos manter o foco. Nós precisamos estar atento à palavra do Senhor. Nós temos que estar atento ao olhar de Cristo. E um dia eu estive igual a esses discípulos. Eu já testemunhei que um dia envolvido na minha vida, nas minhas ocupações, fraco espiritualmente, porque quando você se ocupa muito naquilo que é voltado para você, automaticamente você vai deixando as coisas do Senhor de lado, e quanto menos você busca a presença do Senhor, mais fraco espiritualmente você fica, e menos você tem a oferecer. Um dia eu testemunhei que eu estava tão fraco, que um homem chegou no meu trabalho, conversando comigo,
falando que estava sempre nele um desejo de suicídio. E falando para mim que domingo após domingo na igreja, eu ouço esse homem falando que estava sentindo desejo de cometer suicídio. Eu falei: rapaz, isso é muito perigoso. Eu vou te passar o telefone aqui do pastor para você ligar para ele e conversar com ele. Olha que covardia. Qual era para ser a minha atitude como cristão? Meu irmão, vamos orar agora. Meu irmão, vou te falar de alguém que ele venceu a morte. Eu vou te falar de alguém que te ama de uma forma incondicional e que não quer te ver dessa forma. Mas eu estava vazio, amados irmãos. Eu não tinha o que oferecer. E pessoas vazias não têm nada a oferecer. Eu falei: deixa eu passar o telefone de alguém que tem alguma coisa para te oferecer. Passei o telefone de um pastor. E Jesus, no versículo 6, aqui, eu quero te falar que nada disso pegou Jesus de surpresa. Porque Jesus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E Jesus pega essa situação e fala assim: eu vou continuar o ensinamento com esse povo. Aí Jesus diz: olha, vocês pescaram a noite inteira, não pegou nada, né? Versículo 6. E disse-lhes o Senhor: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram, então, e já não podia tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Olha que interessante. Uma coisa foi aqueles homens decidirem pescar. Outra coisa foi esses homens fazer aquilo que o Senhor estava mandando. Olha a diferença. No primeiro ato, esses homens voltam vazios, de mão abanando. Mas o Senhor começa a dar instrução: vai por aqui, lança ali. E esses homens começam a desfrutar do fruto da obediência. Que nós, amados irmãos, possamos estar atentos à palavra do Senhor. Existe um projeto do Senhor. O Senhor conta com cada um de nós. E para que nós estejamos inseridos nesse projeto, nós precisamos manter o foco na palavra do Senhor. Não seja distraído com outras coisas. Não deixe que a presença do Senhor, ela se apague na tua vida. E quando eu falo de se apagar na tua vida, não que a presença do Senhor não esteja, mas dependendo da forma que nós estamos, nós não percebemos. Às vezes nós nos emaranhamos em tantas coisas, principalmente no pecado, que nós não sentimos a presença do Senhor. E talvez essa volta aos velhos hábitos, talvez seja porque você não entendeu direito a palavra. Quantas pessoas que domingo após domingo vai na igreja e depois fala: eu estou decepcionado, eu não quero saber mais da igreja. Não entendeu a palavra. Eu não quero saber mais porque aquele irmãozinho cumprimentou a pessoa que estava do meu lado, não me cumprimentou, não volto mais. Não entendeu ainda o Evangelho. Se nós entendermos a palavra, nós mantemos o foco, independente do que acontecer. Talvez a interrogação daqueles homens: e agora? O Senhor morreu, ressuscitou, apareceu diante de nós, mas faz um tempinho agora que nós não vemos Ele. E agora? Vamos fazer o quê? Já era para aqueles homens estar falando, gritando da ressurreição de Cristo. E você, o que tem feito? E eu, o que temos feito? Será se nós estamos apenas voltando aos velhos ofícios? Aqueles homens
eles lançam a rede conforme a instrução do Senhor e eles começam a desfrutar. Sabe um outro ponto que me chama muita atenção? Olha no versículo 7. E aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a sua túnica, pois havia se despido, e lançou-se ao mar. E quantas pessoas, assim como Pedro, diante do Senhor, têm se despido da santidade, têm se despido do caráter de Cristo. E é interessante que quando Pedro ouve falar que é Jesus, a primeira coisa que ele corre é pegar e se cobrir com a túnica, cobrir a nudez. E às vezes muito tenta não cobrir, mas esconder a nudez. E o Senhor já conhecia. Muitas pessoas distante do Senhor têm se despido de ser um cristão. Mas que você também venha cingir o seu corpo com a túnica de santidade. E se porventura você perceber que também tem perdido o foco, e que você também tem voltado a alguns hábitos, clame ao Senhor, corra em direção ao Senhor, se joga aos pés do Senhor, peça misericórdia ao Senhor, e Ele é misericordioso para nos restaurar. Ele é misericordioso para restaurar a nossa fé, nos cobrir da nossa nudez e nos trazer novamente o caráter de Cristo. Não seja uma pessoa vazia. Tenha a palavra do Senhor sempre no seu coração, nos seus lábios, na tua vida, no teu agir, o tempo inteiro. Que você possa realmente atender esse projeto do Senhor, que está lá em Marcos 16, ide aos seus familiares, testemunha de Cristo, ide no teu trabalho e dê um bom exemplo de Cristo, não perca o foco, porque o Senhor conta contigo. O Senhor, Ele quer te salvar, mas Ele quer te usar como ferramenta para que outras pessoas possam conhecer da palavra. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. O texto continua dizendo que no versículo 9 diz assim, ó: e quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus é quem nos alimenta. Jesus é que preenche o nosso interior. Eu volto a dizer algo que eu sempre gosto de repetir: o vazio que há no coração do ser humano é do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher. Não busque em outros lugares preencher o teu interior. Jesus é o alimento.
Jesus, Ele tem peixe e pão. Jesus tem salvação. Jesus tem palavra. Jesus restaura. Feche os teus olhos. Em nome de Jesus, ó Pai. Primeiro eu quero te pedir perdão, Senhor. E que também, ó Senhor, brote em cada coração, ó Senhor, aqui presente, ou alguém que esteja nos assistindo, ó Senhor. Que brote no coração o desejo de pedir perdão ao Senhor, por muitas vezes perder o foco, ó Senhor. Eu te peço perdão, ó Senhor, em cada momento, ó Pai, que era para eu estar proclamando da Tua salvação, trazendo regozijo nas vidas carentes, ó meu Pai, de uma palavra. Eu te peço perdão em todo momento, ó meu Pai, que eu deixei de fazer isso. Te peço perdão, ó Senhor, todo o tempo que eu gastei, ó Senhor, que não foi proveitoso para a salvação de alguém, para a edificação, ó Senhor. Pai, em nome de Jesus, que possamos estar buscando a cada dia da Tua presença. Não deixe, ó Deus amado, que venhamos nos tornar insensíveis à Tua presença, ó meu Pai. Não deixe, ó Deus amado, que venhamos desanimar. Não deixe, ó Deus amado, que os velhos hábitos, o velho homem, venha se apoderar de nós novamente, ó meu Pai. Que venhamos estar focados, ó Senhor. Pai amado, eu sei que muitas pessoas têm buscado lá fora tantas coisas para preencher, ó meu Pai, mas tem continuado vazio. Tantas pessoas, ó meu Pai, que ainda não têm, ó meu Pai, se lançado diante de Ti, se rendido a Ti, ó meu Pai, continuam vazias, ó meu Pai, sem expectativa, ó Pai, sem alegria da Tua palavra, sem alegria da Tua presença, ó Senhor. Nos ajuda, ó Pai. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa visitar cada um. Que o Espírito Santo de Deus possa, nesse momento, ó Senhor, sondar cada coração. E que venha, meu Pai, trazer ao Senhor um avivamento no nosso interior. Que venha trazer, ó meu Pai, um despertar no nosso meio, ó Senhor. E que venhamos estar focados na Tua palavra. E que venhamos ser alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, mantenha o foco. Que Deus continue guardando a tua vida. Amém?